Bem-vindos, Leões. O que aconteceu neste fim de semana foi muito mais do que um jogo. Foi muito mais do que um resultado. Foi o culminar de uma época inteira de suor, de fé, de luta contra tudo e contra todos. O Sporting é bicampeão nacional. Mas calma, porque o que estás prestes a ouvir vai fazer-te ficar agarrado até ao último segundo deste vídeo. Hoje não é só para celebrar. É para sentir. Porque há milhões a entrar, há frases que ninguém esperava, há dores de cabeça que podem mudar o final da época. E há promessas deixadas em plena festa do título que já estão a incendiar as bancadas e os bastidores. Sabes quanto vale ser campeão direto para a Liga dos Campeões? Sabes o que foi dito na noite da consagração por quem não esqueceu quem virou costas? Sabes que há 2 titulares em risco para a última batalha do Jamor? Então prepara-te. Porque isto não é só futebol. Isto é Sporting no estado mais puro. E se és dos nossos, se és dos que chorou, dos que vibrou, dos que acreditou, este vídeo é para ti. Like no vídeo, ativa o sininho, subscreve já. E vem viver connosco cada palavra, cada golo, cada verdade que ficou por dizer. O que Frederico Varandas conquistou no passado sábado foi mais do que um troféu. Foi uma validação. Uma afirmação. Um grito de nós conseguimos que ecoa de Alvalade até aos cantos mais escondidos do país. O Sporting venceu por 2-0 o Vitória de Guimarães e sagrou-se bicampeão nacional, algo que já não se via há mais de 70 anos. E esta vitória não traz só festa, não traz só orgulho. Traz dinheiro. Muito dinheiro. Com o primeiro lugar na Liga Portugal Betclic, o Sporting garante a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. E com isso, entram 40 milhões de euros nos cofres do clube. 40 milhões de euros. É o prémio de estar entre os grandes, sem ter de disputar pré-eliminatórias, sem ter de jogar em julho, sem margem para deslizes. É entrar limpo, pela porta da frente, onde só entram os campeões. Mas isto não é só mérito da última jornada. Esta época foi construída jogo a jogo. 25 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 82 pontos. Um campeonato quase perfeito. O Benfica ficou com 80. O Porto com 71. O Braga com 66. Não foi um título ao cair do pano. Foi um domínio completo. Uma época em que o Sporting mostrou ser mais forte, mais regular, mais preparado. E quem estava à frente da estrutura? Frederico Varandas. Alvo de críticas no passado, acusado de não ter pulso, de não saber gerir, hoje é o presidente do bicampeonato. E do jackpot europeu. Porque estes 40 milhões não são apenas números numa folha. São reforços que podem chegar. Renovação de contratos que podem acontecer. É margem para manter os melhores e atrair ainda mais talento. Mas o impacto vai além do dinheiro. Esta entrada direta permite ao Sporting descansar. Planear com calma. Evitar os jogos em julho. Evitar o desgaste físico e mental de uma pré-eliminatória. Evitar riscos. Começar a época na altura certa, com tudo afinado, com a cabeça limpa e o plantel fechado. E tudo isto é o resultado de um grupo que nunca vacilou, que soube responder nos momentos difíceis, que soube sobreviver à saída de Rubén Amorim, que soube encontrar em Rui Borges um líder silencioso, mas eficaz. E dentro de campo, liderado por jogadores que foram à guerra com o escudo do leão no peito. Este bicampeonato tem sabor especial. Tem sabor à justiça. A resistência, a verdade, a tudo aquilo que durante décadas nos quiseram negar. E agora, com tudo conquistado, a pergunta que se impõe é: para onde pode ir este Sporting? Porque com 40 milhões em caixa, um grupo unido e uma estrutura estável, o céu não é o limite. É só o começo. Mas nem todos conseguiram ficar calados durante a festa. Um dos nossos pegou no microfone e mandou tudo cá para fora. Quando Pedro Gonçalves subiu ao palco, ninguém sabia o que vinha aí. A festa estava ao rubro, Alvalade era um mar verde em êxtase, e ele, com aquele sorriso de sempre, pegou no microfone. Mas o que saiu da boca do camisola 8 não foi apenas celebração. Foi um desabafo. Foi um recado. Foi uma chamada de atenção que virou frase de guerra. Disseram que jamais seríamos campeões sem adeptos. Disseram que jamais seríamos bicampeões sem o Amorim. Disseram que jamais seríamos bicampeões sem o Hugo Viana. Cada palavra foi recebida com gritos, com aplausos, com aquela raiva de quem nunca esquece o que foi dito.
E quando já parecia tudo dito, veio o golpe final. Dizem que jamais seremos tricampeões sem o Victor. E agora o que vos quero dizer? Pausa, suspense e o gesto que ficou imortalizado na cabeça de todos. Pedro Gonçalves baixou o microfone. Mic drop. Silêncio em choque. E depois, um rugido vindo das bancadas. A mensagem estava dada. Sem nomes? Com todos os nomes. Sem ataques diretos? Com todas as verdades. Pote não esqueceu. Não esqueceu quem saiu. Não esqueceu quem duvidou. Não esqueceu quem virou as costas. E não esqueceu quem disse que este grupo não tinha o que era preciso. Foi um momento simbólico. Mais do que estatísticas. Mais do que minutos jogados. Mais do que golos ou assistências. Pedro Gonçalves jogou apenas 20 jogos esta época. Fez 6 golos. Deu 6 assistências. Mas foi, mais uma vez, a alma do grupo. O elo com os adeptos. O símbolo do que é ser Sporting por dentro, não só com a bola nos pés, mas com a cabeça levantada e o coração cheio. A resposta dele foi clara. O Sporting está de pé. O Sporting venceu. Sem o treinador que saiu à 11ª jornada. Sem o diretor desportivo que esteve debaixo de fogo. Sem a figura que parece já com um pé fora. E com tudo isso, campeões. O balneário ouviu. Os adeptos ouviram. E quem estava longe também ouviu. Porque esta declaração não foi só interna. Foi para o país inteiro. Foi para quem escreveu, para quem comentou, para quem riu. Foi para quem achava que o Sporting ia cair à primeira curva. Não caiu. Levantou-se. E agora já se fala no TRI. Já se aponta ao próximo objetivo. Porque este grupo, cheio de juventude e alma, não quer parar aqui. Mas antes do futuro, há uma última missão no presente. E Rui Borges já não dorme descansado. Porque há 2 nomes que podem falhar a final do Jamor. E são 2 nomes pesados. 2 titulares. 2 jogadores sem os quais o plano tático muda todo. E sim, é verdade. Nem tudo foi festa em Alvalade. Quando o árbitro apitou para o fim do jogo em Alvalade e o Sporting se sagrou bicampeão nacional, a festa rebentou como um trovão. Mas entre os abraços, os cânticos e os fogos de artifício, Rui Borges já tinha a cabeça noutro lado. Porque há uma última batalha. Uma final. Um clássico no Jamor. E o treinador leonino viu, com os próprios olhos, 2 nuvens negras formarem-se bem no meio da celebração. Ousmane Diomande e Idmasa Morita. A primeira dor de cabeça surgiu cedo. Ao minuto 25, Diomande caiu com dores no joelho. O patrão da defesa teve de sair. Não foi apenas uma substituição de precaução. Foi um sinal de alarme. O central marfinense tem sido uma muralha, uma âncora, um seguro de vida. E perdê-lo numa final contra o Benfica é mais do que um revés tático, é um rombo emocional. E não foi o único. Idmasa Morita, que vinha já com sinais de fadiga e foi poupado noutros jogos, terminou o clássico em esforço. Saiu com queixas. Não foi uma lesão visível, mas o desconforto está lá. E com Morten Julmand ainda a cumprir castigo na Liga e sem ritmo acumulado, o meio-campo começa a parecer um problema sério. A ausência de Morita abriria um buraco tático gigantesco, num jogo onde cada duelo, cada recuperação, cada segundo conta. A verdade é que, mesmo em clima de festa, o departamento médico não parou. Avaliações, tratamentos, planos de contingência. Rui Borges não pode contar apenas com fé. Precisa de certezas. E a 5 dias da final, não tem nenhuma. O Sporting quer terminar a época com a dobradinha. Quer voltar ao Jamor e levantar mais uma taça. Quer repetir 2015, mas com sabor a consagração absoluta. Bicampeão e vencedor da taça? Seria um fecho de ouro. Mas para isso, precisa de toda a artilharia disponível. Precisa de Diomande a comandar a defesa. Precisa de Morita a equilibrar o meio. Precisa de todos. A substituição de Diomande não foi apenas para o jogo. Foi para o futuro imediato. E Morita tem agora de fazer um sprint contra o tempo. O staff está a trabalhar dia e noite. A gestão será milimétrica. Porque, frente ao eterno rival, não pode haver espaço para improviso. E neste momento, o balneário já sabe, cada jogador que estiver disponível terá de dar mais. Porque o plano pode mudar. E num jogo destes,
Um detalhe faz a diferença entre a glória e a frustração. A festa foi linda, mas o futebol não para. E o Jamor já chama por nós. E o que está em jogo é muito mais do que mais uma taça. É fechar uma época histórica. É enterrar de vez as dúvidas. É vencer com tudo, mesmo com dores, mesmo com ausências, mesmo em sacrifício. Porque este Sporting não foge dos desafios. Enfrenta-os.